como é que tá a luz. Olá! Olá, gente! Quem tá por aí, vai entrando. Terça-feira, são 8 horas em 1 minuto. Eu entrei um pouquinho antes aqui para ver como é que tava a luz. Vamos ver se as pessoas vão entrando. Boa noite, eu sou a Cláudia Farias, psicóloga e coach parental. Estou aqui hoje para a gente fazer mais uma live. Tem sido um prazerzaço. Peraí que o Instagram tá me mandando um monte de mensagem aqui. Ah, ok. Yay! Tá começando, então. Então, hoje é mais uma live que a gente vai fazer. E a gente tá aqui nesse dia lindíssimo. Eu vim aqui para fora, lógico, porque para aproveitar esse visual, né, de luz, de flores, de sol. E é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui minha amiga. A Catarina já vai entrar. Catarina, você precisa pedir para adicionar aí. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui. Peraí. Aqui. Tá certo aí, se chegou para você o convite. Ei! Oi, Super deu certo? rápido! Deu rápido. Que Super bom. rápido. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pelo Tudo convite. jóia. Obrigada eu que você está aqui. E bloqueou um espacinho aí nesse seu dia tão cheio para a gente falar aqui um pouquinho. Daqui a Pois pouco as pessoas começam a entrar, então eu vou introduzindo um pouquinho o assunto e por enquanto a gente vai compartilhando também para que as pessoas entrem na nossa vibe aqui, tá? tá. Eu só Olá. Deixa eu vou dar tentar boa aqui. noite de novo para as pessoas aqui. Pronto. Então vamos esperar um pouquinho só. Boa noite de novo, gente. Já estou aqui. Eu, a Cláudia Farias, com a Catarina Rovey. Tá certo eu falar assim? É isso mesmo? Tá certo. Eu falo Rove, mas também nunca sei se tá certa a minha pronúncia, né? Que o sobrenome é herdado do marido, então tá tudo certo. Eu mantive o meu Cláudia Farias, porque já tem longa data, o povo já me conhece, mas o meu sobrenome é bem complicado, que é do marido também, é Schutel. Então, é mais complicado ainda. Mas é isso aí. Bom, gente, hoje a nossa proposta aqui, como a gente tem feito todas as terças-feiras, hoje é a 4ª live. Eu estou sobrevivendo a isso, né? Porque todo mundo sabe que eu não sou dessas de aparecer, mas a gente muda conforme a dança. Então, hoje é a nossa 4ª live e a gente está fazendo uma construção de assuntos com vocês. Eu tenho recebido feedback muito positivo, muito obrigada para quem está com a gente. O nosso objetivo é sempre informar, levar informação para pais, para adolescentes. Não é que eles vão chegar aqui, mas eles vão, de uma forma ou de outra, saber. Para a Verdade. gente trazer um pouco de assunto que agregue e que nutra a família de alguma forma. Principalmente as famílias aqui nos Estados Unidos, que é o meu objeto de trabalho, né? É o meu objeto de estudo, é o que eu amo, é o meu propósito de vida. Então, eu queria agradecer, se você está na nossa live, compartilha aí no aviãozinho para outras pessoas entrarem e conhecer o nosso trabalho. Na nossa construção, eu venho falando sobre quem nós somos na semana passada. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho que já discuti no meu canal, já discuti no Instagram, e que para mim é muito importante, que é a questão da língua materna. E aí, por um acaso, não por um acaso, porque eu já olho o trabalho da Catarina há muito tempo, a gente conversa, assim, naquela individualidade, mas eu tive a coragem de falar, não, ela lançou um álbum muito legal, que depois ela vai falar, e aí eu falei, não, agora fechou. Porque há algumas semanas atrás, eu coloquei uma coisa que eu detesto ouvir, que os pais de adolescentes amam dar como desculpa, ou dizer como uma crença limitante.
tá? O que é crença limitante? É aquilo que a gente acredita piamente que é verdade, porque se acostumou a dar aquela desculpa para algo que deixou de fazer, ou que não se sente confortável em mudar, ou que não tinha noção e aquela resposta tá boa. Que é, o que é que eu não gosto? É dizer que, meu filho viveu aqui fala inglês, então não precisa, eu não forcei o português. Então, gente, isso é uma crença limitante, isso é uma desculpa, e hoje vocês vão ouvir um pouco de duas pessoas que amam crianças e adolescentes e que a gente vai trazer alguns argumentos para vocês de quanto a língua materna é importante. E no caso, a gente está falando em português, brasileiras, ainda que estejamos no solo americano, nós estamos falando de português, a língua materna de pais brasileiros, de mães brasileiras, que têm seus filhos nascidos ou não, que estão convivendo aqui, como é o caso do meu, que chegou com 7 anos aqui, e que hoje está beirando os 14, né? Entre 13 e 14 anos, ele chegou aos 7, já está fluente, a língua dele é o inglês para lidar com os amigos, na escola, em tudo, mas a língua materna eu não abro mão. E eu conheço algumas pessoas que vieram com os filhos bem babies, ou nasceram aqui, mas que são brasileiros e que estão deixando a língua se perder. E aí, quando eu vi o álbum da Catarina, eu falei, gente, não pode. Isso aqui era o último que eu podia ouvir, porque eu amo álbuns musicais, eu amo cantigas, eu amo a língua portuguesa, que é riquíssima. Nossa língua, gente, é linda, né? Eu lembro de um professor que uma vez me disse assim, saudade é uma palavra que só tem sentido na língua portuguesa. Quando ele falou isso, eu cheguei a me debruçar. Eu falava, ai, gente, que delícia! Gente, nós temos que amar nossa língua. E aí, eu sempre trago uma colinha, fico olhando aqui, viu, Catarina? Porque Tá eu fujo, ficar até 1 hora aqui falando. Uma das coisas que a gente nunca para pensar é que a língua ela é uma herança. É uma herança cultural, é um vínculo de afeto que você cria desde a barriga, desde a concepção. A mãe falando já alimenta o baby. Na psicologia, a gente estuda muito essa questão de comunicação. No aprendizado, a comunicação é importantíssima. Antes da criança adentrar mesmo à escola, ela aprende através da língua materna. Ela aprende se comunicando e entendendo os sinais que vão traduzir o quê? Cultura, herança, entendimento, afeto, sentimento e extrair da mente dela os pensamentos para ela conseguir transformar em algo mais concreto. Só daí já falamos tudo. Não é não, Catarina? É verdade. E eu vejo o resultado no dia a dia, né? Para quem não me conhece, eu sou professora bilíngue em uma escola aqui em Framingham, uma escola pública. Comecei minha carreira nessa escola 10 anos atrás, minha carreira como professora de educação infantil. E desde o início, quando a minha sala de aula recebia só crianças, filhos de imigrantes brasileiros ou crianças brasileiras, que era o programa bilíngue transicional, que hoje em dia já não existe tanto mais aqui em Framingham. Nós mudamos para o modelo de dual language, onde o português e o inglês são ensinados ao mesmo tempo. Mas nessa época era muito interessante de ver como que as crianças, principalmente os recém-chegados do Brasil, que já vinham com a língua portuguesa, né, do berço, a língua portuguesa era a língua materna deles, e chegando aqui, continuaram nessa prática em casa, como que eles transferiam e aprendiam bem o inglês e as noções das matérias da escola. Enquanto tinham vários nascidos aqui que ainda não tinham, né, muito vocabulário ou aprenderam português como língua de herança, mas
né, com um vocabulário mais restrito, oportunidades mais restritas, daí como é que faz essa diferença desse equilíbrio na sala de aula entre, né, as experiências entre família antes de começar a escola. Joia. Foi muito bom você falar do seu trabalho como professora bilíngue. Agora, eu queria que você me falasse que você até sugeriu para mim. Eu acho interessante que você tem essas duas visões e a gente pode quebrar essas crenças aqui, né? Verdade. Porque, assim, quando eu falo, as pessoas ficam insistindo que não, mas é difícil manter. E a gente é autoridade dentro de casa. E quando os meus filhos vêm com o inglês, meu inglês não é tão bom assim, seria ótima oportunidade para aprender mais? Até seria, mas é irrelevante. Eu prefiro que eles falem português em casa. Porque é onde a gente corrige, a gente adiciona, né? Porque tem palavras assim que são difíceis mesmo. Uhum. E quando eles descobrem, é assim que fala, você começa a contar outras histórias. Então, vem de novo remeter à herança cultural. Me fala um pouco sobre o que é criar os filhos bilíngues para você. Então, a criação bilíngue, né, foi uma decisão, assim, um acordo que nós fizemos, meu esposo e eu, desde que a gente estava decidindo ser pais, né? Então, eu já trabalhava com a cultura brasileira. Antes de ser professora, eu fazia teatro. Então, eu fazia parte do grupo Teatro Brasileiro de Boston, com a Ethel Rose, e eu contava histórias na biblioteca. Então, eu já tinha essa bagagem, assim, de querer manter a língua portuguesa na comunidade, né? Eu moro aqui em Framingham. E daí, então, tá, vamos criar os filhos bilíngues. E agora, né? Então, tempo atrás não tinha tanta pesquisa, né? Eu não tava, nem sabia o que era Instagram, nada disso. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele vai fazer 9 anos esse ano. Então, foi muito pesquisa entre colegas que já tinham uma jornada de criação bilíngue. Eu tinha uma colega na escola que criava as crianças falando espanhol. Ela falava inglês e o esposo falava espanhol em casa. Então, desde o início, desde que eu estava grávida, eu conversava com meu filho, né? No meu ventre, falando em português, e deixava claro para o meu marido que eu ia falar português com ele e ele ia falar inglês. Então, mas não foi nada natural, como é um mito também que eu escuto bastante. É natural, você fala português, você cria seu filho em português. Na verdade, Não esse é. não é natural. É bem, você tem que criar todo um ambiente propício para aprender o português e fazer aquilo parte da sua vida, né? Então, eu acho que foi um processo, assim como você que é psicólogo e coach, deve trabalhar assim de autoconhecimento, de você saber. Então, eu sou brasileira, eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho da minha língua e eu quero passar essa herança para o meu filho, quero deixar essa herança. Então, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, primeiro, eu estar segura que, mesmo indo no parquinho, eu vou falar português com eles. Mesmo indo numa festa de aniversário na família do meu esposo, eu vou falar português com eles. Então, assim, eu escutei muita crítica, muita crítica desde o início de sempre. Por que você está falando português com eles? Nós estamos nos Estados Unidos, mas eles vão ficar confusos na escola. Nossa, mas que chato, suas crianças não entendem o que as outras crianças estão falando quando eles eram Tudo bem pequeninos. crença. Tudo Pois crença. é, tudo crença. Então, eu continuei firme e forte. E aí, o que eu fiz? Tinha desde do meu filho pequeno, eu tive 3 crianças bem pertinho. Então, o meu filho não tinha nem 3 anos quando o meu segundo nasceu, e a diferença do segundo para a última é 1 ano. Então, eu tinha 3 abaixo de 3. Então, nesse sentido, foi mais fácil, porque era Sim. parte do mesmo ciclo, né, da primeira infância. Então, quais foram as etapas? Eu reuni um grupo de mães, que hoje em dia eu falo que é minha vila. Hoje tô até vendo uma daqui. Oi, amiga Andréia. A gente começou a fazer brincadeiras, né, no fim de semana ou durante a semana para reunir os bebês para falar em português. Então a gente falava português entre a gente, que você sabe, quando você junta com as amigas, muito assunto. E daí as crianças foram crescendo escutando o português nossos entre mães, né? Então a gente tem esse grupo de amigas que a gente faz playdates até hoje com eles. E
Essa foi uma estratégia de eu ter esse grupo onde as crianças iam brincar, iam ser como se fosse a nossa família estendida do Brasil, né? Como se eles fossem todos Sim. primos e as amigas tias. E aí, fazendo os playdates falando em português. Então, nesse período dos primeiros 3 anos, querendo ou não, o meu ciclo de amizade ficou limitado entre as amigas brasileiras, porque esse era meu goal, né? Assim, que eles tivessem aquisição da linguagem em português primeiro. E Perfeito. além disso, eu também abri a minha creche domiciliar. Então, eu tive uma creche domiciliar, um home daycare, Aham. onde eu ensinei as habilidades pré-escolares, né, para eles em casa. Então, eu queria que eles aprendessem tudo em português primeiro: cores, formas geométricas, números, letras, tamanhos, e aí vai. Então, E isso também. atendeu essa criançada toda que já estava nesse grupo? Não necessariamente, porque as licenças são só para 6. Então, eu sempre tive 6, mas a gente fazia eventos de fim de semana, tipo, né, Páscoa, caça a ovos, carnaval. Então, sempre tinha alguma coisa acontecendo aqui no quintal. Eu acho isso fantástico. Deixa eu só dar um Claro. oi para todo mundo. O Zimmer entrou aí. Oi, Obrigada, Zimmer, Jaime. Oi, por amigo. estar com a gente. Obrigada a vocês que estão entrando. Compartilha aí para chamar outras pessoas, que o negócio está esquentando aqui. Pois é. Continua. Então, aí quando eu tive a creche domiciliar, tão naturalmente foi a experiência mais enriquecedora assim com a língua portuguesa, porque a gente estava em casa, né, o tempo todo brincando com português, cantando né, construindo e explorando com a língua portuguesa, porque eu sabia que é, eu estava em casa, mas eu sabia, eu tinha dentro de mim uma vontade de voltar para a escola pública. Então, eu Aham, sabia que quando eu voltasse, as crianças iam para a escolinha, né, para pré-escola ou para o pre-K, e não tem instrução em português ainda, não tinha uma escolinha, acho que acredito que ainda não tem uma escolinha que ensina a pré-alfabetização em português. em Então, português. em português, eu falei, eu vou fazer em casa, que quando eles forem para a escola, eu sei que o inglês vai ficar mais forte. E isso Perfeito. aconteceu mesmo, quando eles foram para a pré-escola, né, os 3, já voltavam para casa querendo falar só inglês comigo. E daí eu tive que manter forte e Você acha que é muito grande a pressão da escola? Da questão de estar na escola, estar com amigos em inglês, que isso é suficiente para que os pais deixem de falar em casa o português? olha, existe a pressão porque o ambiente que nós estamos inseridos o inglês é a língua dominante, né? O país, você vai no supermercado, na televisão. Então, existe a pressão, sim, mas se a mãe e o pai tiver esse goal claro, né? Tipo, eles, tudo bem, é esperado ir para a escola e eles falarem inglês, mas em casa vai ser o português. A, Pronto. a hora da leitura da noite vai ser em português. A hora da conversa em família vai ser em português. Então, assim, aí a gente não se frustra, né? Porque eu lembro claramente os 3 brincando, né? Com 4, o Ben tava com 4, o Zé com 3, a outra com 2, eles brincando em português. Aí o Ben começou a ir para a escola em inglês, aí já começou a brincar em inglês, sabe? Assim, aí eu falava, nossa, gente, agora, né? Mentalizando em inglês os Aham. processos. Então agora desse jeito, né? Aí eu falava, ai, fala português com a mamãe. Aí no início eu ainda ficava assim, tinha dia que eu ficava frustrada. Depois eu falei, gente, é normal, isso faz parte, eu vou continuar aqui com português. Então, aí quando eles começaram a escola, aí eu tive que aumentar as oportunidades. Então, assim, acrescentamos, tipo, falar com os parentes no Brasil pelo WhatsApp, ler muita história, comprar livros interessantes, frequentar a biblioteca de Framingham, que tem livros em português, e fazer a hora da leitura, assim, com bastante livros interessantes em português, colocar até vir desenho, né, que eles gostam, tipo o Paw Patrol, eles assistiam a Ai, Patrulha em Canina em português. português. Então, Aham. esses momentos introduzir mais o português, o que eu não fazia antes quando eles eram pequenininhos. Então, tudo agora está mais assim pensado para manter o português. E o que ajudou bastante
Oi, pai, seja bem-vindo. Meu pai chegou. Que bonitinho. É, então, aí, ó, falar com o vovô sempre ajuda, né? A gente fala no Ah, fim de semana. E o que contribuiu, no meu caso, que é uma coisa muito especial, mas eu entendo que não é toda cidade que tem, que em Framingham tem o programa de Dual Language, né? Que é onde as yeah. crianças são alfabetizadas em português e inglês. E aí, toda a instrução é em português e inglês. Então, os meus três estão matriculados nesse programa, então eles leem e escrevem, aprenderam a ler e escrever primeiro em português e agora estão fazendo a transferência. É muito interessante. Joia. Deixa eu só dar um paralelo, então, porque você está falando do universo de crianças e esse esforço é muito maior, porque você tem que estar compensando também o aprendizado na língua materna, mas ele está recebendo toda a instrução na língua do inglês, né? Na língua do país. E às vezes, a língua do país dele, né? Da criança. No meu caso, meu filho estava com 7 anos e até hoje esse processo não muda, muito pelo contrário, quanto mais velho é, mais a gente tem que ter estratégias. Confere? A gente Verdade. tem que manter. Você tem um esforço inicial e você tem uma manutenção para manter esse esforço de tornar bilíngue. E aí, você vai finalizar o que você estava falando, mas eu quero dar esse paralelo entre criança e adolescência, porque as pessoas criam esse mito de, ok, chegou criança, vai ficar só falando uma língua, como adolescente, ou ele não vai aprender, ou ele vai deixar, pela pressão dos amigos, por estar morando no país que fala inglês. E a gente quer mais é que ele fale inglês. A gente quer o objetivo do pai que tem uma outra nacionalidade, e eu não vou me estender só aos brasileiros, mas eu tenho clientes espanhóis, de língua hispana, que é manter a nossa língua materna e manter o inglês. A gente não quer diminuir, não quer dizer que não vai acontecer essa pressão. Vai. Você tem o esforço de ter que encontrar estratégias para melhorar isso. E na adolescência a gente tem uma questão muito, muito interessante que o grupo chama. O grupo se torna mais importante do que nós, as mães. Só que o vínculo emocional, na hora do problema, na hora de você atender, por mais que a sua criança fale inglês, se você não falar inglês nessa hora, você está abandonando o seu filho. Porque aí você deixou de entender ele na língua. Enquanto que você, construindo sua língua materna com ele, neste momento que ele tem a ruptura de querer conhecer mais do mundo e deixar os pais, mas você ainda consegue alcançar os sentimentos, extrair essas expressões e continuar. Mas tudo depende de estratégias, né? E aí, depois que você finalizar a história, fala um pouquinho dos benefícios que você vê do bilinguismo, né? Claro. Então, me perdi um pouco com a história, mas É, assim, mas mas volta, é exatamente essa voltou com os ponte. programas de televisão que Isso, eles estavam já ouvindo inglês e em português. Você voltou. isso. E daí as estratégias, como você falou, a gente vai mudando de acordo com a necessidade, com a idade deles, mas nunca podemos esquecer que é uma coisa natural aprender o português em casa, não. Tem que ter o esforço, tem que ter estratégias, né? Então agora no verão a gente tem as caixinhas matinais, eles acordam, eles têm uma atividade para fazer, geralmente joguinho, sabe? Montar palavras com sílabas para os menores, um livro e desenhar, escrever sobre a parte principal. Então, sempre em português, né? Uma coisa, uma atividade que eles têm que fazer antes de desbravar os eletrônicos ou qualquer outra coisa. Nossa, isso serve para tudo, então. Ai, pois é. Então, porque exatamente isso que você falou, Cláudia, a gente vê muito na escola, sabe? Para as crianças que não estão no programa bilíngue, quando chega a certa idade, o filho tem que participar de reunião, talvez, né? Reunião
a criança com alguma dificuldade no aprendizado, participa da reunião e acaba sendo tradutor do pai, porque o pai não entende inglês e a criança já não fala, o jovem não fala português o suficiente para se explicar com a mãe. E aí começa também a ter os conflitos, Tem né? os conflitos, ele fica mais poderoso que a mãe. Exatamente, essa Eu parte já tive você... casos assim também. Exatamente, tudo isso pode ser amenizado, como você falou, se o vínculo existe, né, desde pequeno através da língua materna. Então, assim, também a partir desse desejo que eu estou fazendo um projeto com o Consulado do Brasil em Boston, da série portuguesa através das emoções, onde cada Perfeito. vídeo aula a gente fala sobre uma emoção específica e explica um pouco sobre a educação emocional que é feita na escola, para ter essa conversa, né? Por exemplo, você está frustrado com alguma coisa que aconteceu na escola, você está frustrado pelo fato de não estar conseguindo aprender o inglês tão rápido, ou que seja o problema, você conseguir explicar a frustração em português e ter esse bate-bola com a mãe e o pai, essa conversa, essa troca e essa criação do vínculo, né, através da língua portuguesa. Então, para quando chegar na adolescência, como você vê, está mais amenizado os conflitos, que os conflitos vão vir, né? Eu tenho muito que aprender sobre essa fase. Pois é, só para dar um parêntese, nisso daí que você falou, aqui em Ashland, eu moro em Ashland, que é vizinho de Framingham, as escolas não têm um programa de dual language, é isso que fala? Aham, Que fala, é isso. assim essa palavra? Pois é, aqui é só o inglês na escola. O que eles têm é algum parceiro, coleguinha, que já fala o português e o inglês, senta-se próximo da criança e ajuda ele a andar. E tem um reforço com uma professora para que ele tenha um desenvolvimento da língua. O Vini, meu filho, passou por isso. E ele teve o Tiago, que é o melhor amigo e está sempre com ele até hoje. Durante esse primeiro momento foi o Tiago que ajudou. E para mim foi uma escolha. A gente fez uma escolha de vir para Ashland, porque eu não queria que eles ficassem tendo contato só com português na escola. Já era o contrário. Eu queria manter meu português na escola, mas queria que os meus jovens se adaptassem à língua inglesa, porque a gente ia morar nos Estados Unidos e a língua daqui é essa. Então é óbvio que tem que ter um desenvolvimento. Mas o que aconteceu é que é óbvio, à medida que a criança cresce, ele vai ficando ainda mais envolvido com a escola e com o grupo. Então, eu tive situações que eles chegavam em casa falando inglês e eu tentava falar o português e ele não queria. Isso por volta dos 10 anos, aí eu comecei a colocar, não, você está perdendo, a gente precisa retomar. Então, trouxe livros, trouxe jogos, a gente faz muito jogo de tabuleiro na mesa, então a gente tem trocas mais emocionantes, né, para essa idade, porque na primeira fase você coloca, a criança aceita. O adolescente você tem que seduzir, tem que ir criando. Então a gente teve esse processo. É bem interessante como é diferente. A idade muda, o processo não é tão simples. Você precisa continuar fazendo esforço. Exatamente. Exatamente, porque né, como você falou na sua cidade, quando a cidade não tem o programa bilíngue, né? Porque antigamente, quando seu filho nasceu, ainda não tinha o programa de imersão no português e inglês. Então, eu entendo a sua decisão. Mas hoje em dia, em Framingham, não está mais o bilíngue transicional. Que antigamente a gente escutava assim, ai, não quero que meu filho caia no bilíngue, eu quero que ele aprenda o inglês. Porque realmente o bilíngue era transicional, então a sala era todo mundo falando português, aí que ia pegando e ia transicionando. Hoje em dia, não. As crianças têm imersão em português e inglês. Então, a sala de aula é feita de americanos que querem aprender o português como segunda língua, filhos de brasileiro que estão aprendendo português como língua de herança e imigrantes recém-chegados do Brasil que estão dando continuidade ao aprendizado da língua portuguesa enquanto aprendem o inglês. Até a escola está ajudando. Exatamente. Viu, gente?
Não tem mais desculpa, até a escola está ajudando. Porque eu Framingham acredito é uma cidade que tem muito número de brasileiros muito grande e tem essa questão da língua na escola. Então, se tem na exatamente. escola, por que que em casa você não vai falar português? Exatamente. E assim, e a escola, né, como a gente sabe que é um reflexo da sociedade, né, o mundo está cada vez mais globalizado, então a escola tem que acompanhar. Então, os programas de imersão, existem vários, né? Imersão em espanhol, imersão em francês, imersão em português. Aqui em Massachusetts está mais limitado. Em Utah, eles têm o programa em 8 línguas diferentes. Que É, máximo! então, a família tem a escolha, porque o mundo está cada vez mais globalizado e quem é estudioso, quem está pesquisando essa área, sabe que os benefícios do bilinguismo são inúmeros, né? Como Perfeito. a capacidade de pensar, de raciocinar criativamente, né? De criar novas conexões, de ver situações de uma outra forma além da habilidade de metacognição de você, da criança bem novinha, pensar sobre o seu próprio pensar, né? E a capacidade metalinguística da criança pensar em pensar em como a sua construção da língua está sendo feita. Por exemplo, na sala de aula, é, as crianças, por exemplo, a gente está aprendendo, tem o calendário, tem os meses do ano. Aí eles começaram a observar sozinhos, porque isso é o cérebro bilíngue, é muito bom em fazer. Eles observaram que dentro da palavra dezembro tem um 10, da novembro tem um 9. Então, Aham. assim, dentro da palavra Vai mamão tem entendendo a mão, base, né? né? Então, as partes da língua, quando você é monolíngue, é possível, claro, é uma habilidade que aprende quando você é mais velho, mas no cérebro bilíngue, as crianças aprendem isso desde o jardim de infância, né? Então, é uma Perfeito. habilidade que mais para frente ajuda na compreensão de texto, né? Quando o jovem for fazer aí as provas no high É school, fantástico, gente. A é gente é bem muito apaixonada interessante. por isso. E Eu sou apaixonada porque o que o nosso cérebro consegue fazer, e quanto mais estímulos nós damos, melhor ele trabalha. E a construção da adolescência, tá chegando meu livro, tem algumas coisas chegando por aí, que a gente vai falar da poda, que é quando a criança passa a ser adolescente, acontece essa poda. Um monte de coisa é perdida no cérebro, porque ele vai abrir espaço para aprender coisas novas. Então, imagina o quanta riqueza, né, que tem o ensino bilíngue. Isso aí é fantástico. Fale-me mais, fale-me mais. exatamente. Então, outro benefício do aprendizado bilíngue, né, é a apreciação por culturas diversas, né? O goal da educação bilíngue é a aquisição da habilidade sociocultural. Então, você apreciar culturas diversas dos outros, né, sem julgamentos, achando interessante, com curiosidade, né? Por que que essa cultura é assim e a outra é assada? E quando Perfeito. você se coloca naquela posição de aprender bilíngue, eu vejo assim, os americanos na minha sala que estão aprendendo português. Eles saem da zona de conforto para estar ali aprendendo o carnaval, aprendendo sobre a festa junina, o que for. E isso abre curiosidade, eles fazem conexões, né, com outras Exato. culturas. É a mesma coisa, as crianças, filhos de imigrante, dentro de um programa bilíngue ou aprendendo uma segunda língua, eles ficam mais curiosos e mais E, empáticos em relação a outras culturas, né? sim, para eu trazer um pouquinho para o meu lado da adolescência, Kátia, o meu filho tem alguns amigos que eles fizeram espanhol na língua de imersão da escola e eles já vêm para casa quando eles vêm fazer hangout, alguma coisa que eles vão fazer juntos, e os meninos americanos começam a falar: oi, mãe, oi, pai, tchau, tia. Então, eles começam a absorver um pouco da nossa cultura, até através da linguagem, eles começam a entender a cultura em termos de gastronomia, de hábitos, do nosso modo de viver. E eles gostam, é uma troca muito legal, né? A adolescência não é porque eles são adolescentes que vão estar lá falando só inglês que você não consegue influenciar também, né?
Eu acho tão lindo, eu acho maravilhoso quando eles vêm para cá e começam. Tá bom que quando eles começam a comer a nossa comida, eles não são receptivos assim, mas na língua eles querem falar. Eu acho isso muito legal. Verdade. Realmente, isso é muito importante. E que mais, né? É provado também, né, cientificamente, você sabe, você deve saber mais do que eu sobre isso, mas o efeito de aprender uma segunda língua no cérebro como preventivo do Alzheimer, né? E Perfeito. outras, ah, não quero falar doenças, mas é a melhor palavra, outras, me ajuda aí, tem vezes que a palavra pode, Outras disfunções. disfunções neurológicas ou tal. Então, porque o cérebro está sempre fazendo novas conexões, Conexões. está ativo, né? Então, a gente fala na escola que o cérebro deles é super poderoso, está sempre se exercitando como um músculo, né? Nessa ponte entre uma língua e outra, e é muito interessante de ver. E quando a gente aprende, o cérebro ele tem aquela bainha de gordura, né? Que a gente precisa estar mantendo ela viva, porque ela se queima. Enquanto os videogames queimam essa bainha de gordura que torna os neurônios mais rápidos, aprender uma língua, aprender alguma habilidade nova, ele reativa novos neurônios. Isso é muito importante. Eu ia comentar aqui, já estou aproveitando o gancho. Isso. Então, assim, é possível, né, você manter em casa com estratégias, com a sua força de vontade, mas como a gente falou no início, tem que vir de dentro. Você tem que estar tranquila, segura de si que é isso, que você sabe dos benefícios do bilinguismo, que você é orgulhosa de ser brasileira, de estar fora do país e que você não vai né, perder isso e quer passar essa herança para o seu filho, que é a herança mais valiosa, né, que você pode deixar a sua cultura, a sua língua, né? E me lembrei na escola, Cláudio, durante a pandemia, nós tivemos uma visita virtual de uma indígena da tribo Wampanoag, que foi a tribo que recebeu os primeiros imigrantes, né? Então, a gente estava falando da época do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. Aí ela Que contou maravilha. que com a vinda, né, dos ingleses, dos imigrantes, a língua dela foi dizimada. Acabaram com a língua, ninguém mais falava a língua Wampanoag. E aí, em 1980, na década de 80, uma mãe da tribo resgatou a língua através da Bíblia, uma Bíblia que foi traduzida para o Wampanoag, e começou dentro de casa a fazer tipo programas, como a gente fala de after Que school, programas fora da perfeito. escola, ensinando a Wampanoag, a língua Wampanoag para as crianças da tribo. E hoje em dia a língua foi ressuscitada. Então, assim, vem da mãe, querendo ou não, vem Vem da da mãe mãe, a exatamente. vontade de manter, né? Foi perfeito você falar isso, porque eu trouxe exatamente, eu ia falar exatamente da cultura indígena. A cultura indígena, eles não têm artefatos de escrita, eles têm algumas coisas rupestres, né? Mas a língua ela é passada da mãe para os filhos. E essa construção cultural de dar nome em cada coisa, a gente do Brasil sabe que o quanto é importante, muitos nomes no Brasil são indígenas. Por quê? Porque foi passado de geração em geração e foi cultuado isso através daquele povo. Aqui nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar que foi conquistado, a gente sabe que os índios tiveram e têm, infelizmente, essa ruptura. Então, o quanto a gente tem de exemplo para ver o quanto nós precisamos manter o nosso trabalho, de estar passando a comunicação na língua materna para o filho. Não tem como esse filho que teve um vínculo desde a barriga até a adolescência, para ele transformar o caráter dele, ele desvincular-se da língua materna. É impossível. Isso é uma riqueza muito grande. Então, é um desamor a gente deixar de falar a língua. Eu gosto de ser bem dramática nisso. É Porque, verdade. porque Mas é um desamor, eu acho. Você não acha, não? eu concordo.
Mas eu também tenho entendido, né, no decorrer dos anos, que vem muito do que você falou no início, das crenças limitantes. Então, é um trabalho, É, assim, né, conscientizar. de conscientizar, de autodesenvolvimento, de você refletir, né? Você tem o cérebro, você tem, como a gente fala mindset em português? Ou a gente usa mindset mesmo. É, mindset, porque Mind, na verdade são insights. Aí vai dar no inglês de novo. exatamente. Né? Então, você tem o mindset bilíngue e o mindset monolíngue. Se você tem monolíngue, você tem a tendência de ver o inglês dominante e e uma série de questões por essa visão monolíngue, que aqui é só em inglês, que é assim, é assado. Então, uma visão mais quadrada, né? Se você É, tem o cérebro bilíngue, você vê possibilidades. Não precisa ser só ou isso ou aquilo. Pode ser exato. plural, pode ser várias possibilidades. Então, assim, se você tem a tendência de ser mais aberto a conviver com outras culturas, a admirar outras culturas, aqui em Massachusetts é riquíssimo, né? A Sim, diversidade cultural. Você sim. é mais aberto a experimentar novas comidas. Perfeito. Você é mais aberto a conhecer outros estilos Explorar musicais, mais. explorar mais, né? Exato. Então, Deixa sim, eu. Finaliza os seus, que eu tenho uns para inserir aí que ótimo. talvez seja mais para minha faixa de adolescente. Ótimo. Então, só para terminar, que eu sei que também a gente não vai prolongar muito, mas assim, né, que cada um de vocês, cada um de nós faça essa reflexão, né? Você tem o seu cérebro monolíngue, o seu mindset monolíngue ou bilíngue. E como que você chega nessa conclusão, né? Pensa nas decisões, como você vê as coisas, que importância você dá a aquisição de uma segunda língua e a manutenção da sua língua de herança fora do Brasil. E outras questões. Passo a bola para você. Então, aí a Catarina estava listando uma série de benefícios. Para a infância, é o desenvolvimento do aprendizado. Isso que ela falou, muito ligado ao cérebro sempre. O aprendizado está ligado a experiências. Eu experimento, eu penso, então eu coloco essa comunicação em ação. No caso da adolescência, nós temos alguns aspectos ainda maiores que favorecem ao bilíngue. E o principal deles, gente, é o mercado de trabalho, é a convivência em família. Então, em algum momento você tem um parente do Brasil, ou você vai visitar o Brasil, ou pessoas vêm te visitar e seu filho não conhece o idioma dessa família, não consegue trocar. E aí, lembra da semana passada, a gente falou sobre quem nós somos. Como é que ele vai absorver história se ele não conseguir se comunicar na língua desse visitante, dessa família? Quando ele for ao Brasil e ele não conseguir explorar o país dos pais e vivenciar coisas que ele ouviu, porque ele não consegue se comunicar. Então, Verdade. olha que aspecto importantíssimo quando você está criando seu filho com a língua ativa. Né? Porque do jeito que é vergonhoso, para quem não fala o inglês direito, tem aquele, eu não vou falar, eu fico sem graça, eu me retraio um pouco mais, vai acontecer com a criança, com o jovem, principalmente com o jovem adolescente, ele vai se retrair por não falar o inglês. Vai reduzir a conexão, a sociabilidade dele com a própria família. E segundo, que é o que eu falei que é o mais importante, porque é o segundo passo, um adolescente, ele está se transformando o quê? Um futuro adulto, mercado de trabalho. Então, esse fim de semana eu estava com o Jaime e com a Bianca, conheci o Alex, que eu fiquei apaixonada, eu ia convidar ele para a nossa live, que ele é filho de brasileiros, estava lá, eu conheci, ele é um fofo, maravilhoso. Chegou lá, ele é intérprete de uma grande empresa de educação e ele trata com crianças com deficiência de alguma coisa lá, eu não lembro exatamente qual é a área, mas ele me contando o quanto que ele consegue se comunicar com o português, ele conseguiu desenvolver ainda mais o trabalho da escola, porque ele falava a língua. E outra, olha o quanto que um jovem que está no começo da universidade dele já tem uma ascensão profissional, já tem um espaço por falar uma outra língua, né? Então, assim, eu fiquei muito
sentada com ele, e ele falando, eu consigo passar para os pais a importância do tratamento, os detalhes do que a criança está sentindo. Aí eu fiquei assim apaixonada. Eu falei, olha, você não quer ir para a nossa live? Porque é disso que a gente está falando. Não olhe a sua criança como hoje. Não olha seu adolescente como hoje. Entrega, a gente joga tudo para eles. A gente está aqui para dar. Nosso papel como pais, né, Catarina? É Isso. exatamente a gente deixar essa herança. Herança não é dinheiro, não, gente. Herança é o que você constrói na vida de uma criança e de um adolescente. E esquece também dessa história de que a adolescência já era negativo. Eu estou vindo aqui, viu, Catarina? Toda semana eu estou vindo aqui fazer live, coisa que não é fácil para mim. Ai, meu Deus. Porque eu quero dizer que a adolescência tem jeito. A adolescência é a hora de você cuidar, de dar o destino para esse adulto que você quer ter. Agora, dá trabalho, né, não, Catarina? Mas, né, como tudo na vida dá trabalho, Tudo então que é bom dá trabalho. melhor mesmo é fazer com amor, né, e ter esse esforço e esse goal, esse objetivo, né, de deixar a língua de herança. Mas não só, eu desafio também a gente pensar que não só falar o português, não só falar o português, mas também ensinar a ler e escrever em português, que vai ser fundamental para o mercado de trabalho, para a universidade. A criança também, só falar o português não é suficiente, já é um passo a mais. Exato. Mas a criança, o jovem precisa ler e escrever em português também. E aí tem várias possibilidades, né? Assim, estou aberta a ajudar. Quem quiser conversar sobre isso pode me mandar mensagem, né? Mas, de acordo com a faixa etária, você vai fazer o que a criança precisa, né? Você não vai pegar uma cartilha de alfabetização de criança de 6 anos para fazer com o adolescente para ensinar a escrever e ler. Tem outras maneiras, mas é possível. A gente tem muitas estratégias diferentes para fazer isso. E isso aqui não é uma coisa também que você só terceirize. Usa seus recursos dentro de casa. Usa o que a gente tem falado aqui em termos de se aproximar. Se o assunto for interessante, se você conseguir fisgar a atenção, esse jovem vai gostar. Esse jovem vai ficar, né? E aí eu queria deixar esse último momento, gente, perguntas vocês podem mandar depois que a gente responde, mas eu queria que você falasse desse álbum que achei tão lindo e deixasse seu contato. A gente depois também vai reproduzir isso para as pessoas, mas eu achei demais, muito parabéns. Obrigada. Pelo álbum. Acho que é assim, levanta uma bandeira. E eu realmente fiquei muito orgulhosa por você, muito feliz de ver esse seu trabalho, viu? Parabéns. Muito obrigada, Cláudia. Então, o álbum chama Cantar, Brincar e Aprender. São algumas canções que eu criei durante a minha carreira de professora bilíngue, com a vontade de usar música na sala de aula para comunicar com as crianças. Então, cada música tem uma função, né? A primeira música, que é Bom Dia, Amigos, o objetivo é né, estabelecer, criar identidade, dar boas-vindas para os alunos. Então, a gente canta e fala o nome de cada um. Então, ele já se sente pertencente à sala de aula, né? Então, criando o vínculo com a turma, criando o vínculo com a professora. E tem música que é para a consciência corporal, né? A gente canta, dança, mexendo as partes do corpo isoladamente. Então, né, sempre trazendo o lúdico para a sala de aula. Tem música que é também de conexão. Acho que a maioria tem essa coisa da conexão, da afeição, né? Do grupo dentro da sala de aula, onde a gente dá boas-vindas. Depois que foi embora de férias, a gente volta, né? E canta, aqui estamos juntos. Que e legal. Aprender é gostoso. Então, é um álbum de cantigas. Eu fiz com os meus alunos, meus filhos em mente, né? Com essa vontade de comunicar através da língua portuguesa e também deixando aí um presente para as professoras, né,
que estão ensinando em português, para que crie esse ambiente alegre e lúdico na sala de aula, para que o aprendizado ocorra de uma forma mais espontânea e divertida, né? Então, o álbum está disponível nas todas as plataformas onde você escuta música, tipo o Amazon Music, o Spotify, o Pandora, e aqui no Instagram também. E em breve vai estar disponível no YouTube também. Eu fico super honrada em poder ver. Eu amo música infantil. E meus filhos foram criados assim, porque eu sou bagunceira, então eu canto. Até hoje, eles lembram de musiquinhas, eles falam, minha mãe é meio louca, ela canta um monte de coisa. E é por aí. É o que a gente passa, né? E eu acho assim o máximo. Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Acho que foi muito rica essa live. A gente realmente quer passar para você que a estrutura da língua materna, ela é a herança que você está deixando para o seu filho. Catarina, muito obrigada. Depois escreve para mim, a gente vai colocar na live, eu vou editar, vou mandar para você. Ótimo. E vamos compartilhar, gente. Compartilha isso com suas amigas. Compartilha porque a gente precisa quebrar essas crenças. Fala português em casa com sua criança, com seu adolescente. Resgata histórias. Compra livros. Eu vou convidar uma outra amiga que tem a Biblioteca Brasileira aqui nos Estados Unidos. Você pode pedir o livro que quiser. Que legal. Então, ela já vai entrar aqui trazendo um outro canal de te trazer ferramentas. E agora a gente tem o álbum da Catarina. Tem a Catarina, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Existem escolas de idiomas aqui de outras amigas que ensinam. Se você tem uma dificuldade, mas quer que seu filho aprenda a escrever e ler em português, tem jeito, gente. Verdade. Tudo aqui hoje. Nós estamos, como a Catarina falou, num mundo globalizado. Não tem mais uma distância assim para você dizer. E o que você pode estar fazendo é impedindo que o seu filho tenha isso para o futuro, né? Verdade. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite, Cláudia. Obrigada a todos que passaram por aqui. Oi, amiga. Estou à disposição. Quem quiser conversar, porque eu estou estruturando o Instagram, eu vou fazendo na medida do possível, mas sempre que vocês mandarem mensagem, eu respondo. Eu estou aqui como, na torcida pela manutenção da língua portuguesa na sua casa. Então, eu posso dar dicas, posso indicar o que seja a sua necessidade, né? Que é possível e depende de nós, então vamos juntas, né? Então, pronto. Aí tem a Catarina para a parte da infância. Eu posso ajudar aqui do lado. Tem um mosquitão aqui de novo. Esse negócio de fazer live ao vivo tem esses problemas. Eu estou aqui para ajudar a parte de adolescência, mas o mais importante é termos consciência de como mães, pais, nosso papel é desenvolver nossos filhos. Então, esse conteúdo é para você, é para conectar famílias, para a gente fortalecer os vínculos. E hoje a gente falou de língua materna, a herança que você deixa para o seu filho. Catarina, muito obrigada, gente. Boa noite. Eu vou desligando, já deu 50 minutos e a gente tem que conectar com as famílias, né? Verdade. Um beijo enorme. Fica Tchau. com Deus. Obrigada demais. Compartilhe. De nada. Tá bom? Um beijo. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada. boa noite. Tchau, gente. Obrigada.